Olá, meu nome é Dr. Cristiano Paiva. Eu estou aqui hoje para mais um episódio do podcast Homens de Sucesso. E hoje eu estou tendo a felicidade de receber aqui uma pessoa que eu admiro muito pelo seu trabalho, pela sua história, que inclusive é bem parecida com a minha, do meu irmão, Juvino Tavares, o tio Juvino, que vem falar um pouco de como é empreender no estado do Amazonas, começando do zero. Tio Juvino, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente que tem uma convivência fraterna, eu sei o tanto que o senhor é ocupado, tá? Muito obrigado. Mas eu tenho certeza que esse tempo que o senhor dedicou a esse podcast vai ser inspiração para muita gente. Muito obrigado. Obrigado a você, Cristiano, pelas palavras. Para mim é uma honra, você sabe disso, porque você me chama de tio, você é meu sobrinho. E para mim é uma honra estar com você, dado a relevância do seu trabalho em Manaus também. Conheço sua história, conheço sua família e sei o quanto você ralou para chegar até aqui. Então, realmente, você também é um grande empreendedor. Muito Parabéns, obrigado. Cristiano. Obrigado pelo convite. Tá? Tamo junto. Falou. Tio Juvino, fala pra gente como é que foi a história. Por exemplo, nós dois somos de fora, né? Eu sou goiano, o senhor é paranaense. Paranaense. E conta um pouco como é que foi essa chegada no estado, como é que foi o início de tudo, de onde veio essa visão empreendedora tão diferenciada. O senhor hoje, né, com certeza, ser um dos empresários mais admirados e de maior sucesso do estado. Bom, Cristiano, primeiro eu gostaria de deixar claro aqui que a minha história ela é muito parecida com muitas histórias de muitos empreendedores. São aqueles empreendedores que começaram do zero, são aqueles empreendedores que realmente começaram do nada e alcançaram o sucesso. Tem um ponto importante que eu queria enfatizar para você. Eu tenho observado no meu dia a dia, e isso aconteceu comigo na minha família, assim, todo o filho criado com mãe, assim, não tem uma estatística exata, mas todo filho criado com mãe, ele tem a tendência de prosperar mais, porque esse filho assume o lugar do pai. Exatamente. E eu perdi meu pai muito cedo, e a minha mãe ficou com 5 filhos homens, e todos os filhos da dona Rita são empreendedores. Uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, mas todas pessoas que começaram autônomos e foram montando suas empresas e foram empreendendo. E eu entendo que essa é uma história importante, porque no dia a dia que eu vejo hoje, aos contratados, e realmente os meninos e as meninas que são criados com mãe realmente têm mais sucesso do que é criado com o casal. Fora o teu caso, que você foi criado com pai e mãe, que o teu pai é um cara muito enérgico, eu sei disso. Então eu conheci seu pai, eu entendi muito bem a criação dele em relação a você e seu irmão Thiago, e são pessoas de sucesso por conta disso. É uma história lá de trás. Então eu perdi meu pai muito cedo, aos 18 anos de idade eu vim para Rondônia, o meu irmão mais velho já estava em Rondônia, o Tolinho. Nós saímos numa cidade chamada Chopinzinho, no Paraná. E é uma cidade que não tinha oportunidade, você não tinha oportunidade para crescer, quem tinha, quem não tinha, não conseguia conquistar. E foi, assim, um passo bem importante da minha vida, aos 18 anos. Eu vim morar em Porto Velho, Rondônia, e começar ali o meu dia a dia de começar a aprender com o irmão mais velho, como empreender, como fazer as coisas. E foi uma vida, assim, uma passagem muito importante lá, porque lá nessa cidade de Porto Velho, nós éramos 3 irmãos lá, e lá a empresa com muita dificuldade, como todo o novo empreendimento com dificuldade, com muita luta. E a gente foi crescendo, fiquei 7 anos em Rondônia. E depois de 7 anos em Rondônia, eu resolvi mudar para Manaus a pedido do irmão mais velho, para mim chegar em Manaus e representar a empresa dele em Manaus. E aí, Manaus já começou outra história, né? Deslanchou. Manaus começou outra história, momentos muito difíceis em Manaus. Cheguei aqui em abril de 97, muito complicado. Como todo empreendedor, como a vida de todos que querem vencer e prosperar, é complicado, mas a gente precisa avançar e a gente precisa enfrentar os desafios do dia a dia e isso, ter foco, buscar e buscar todo dia. E foi assim que aconteceu. Em 99, eu constituí a empresa chamada Label Press,
uma empresa voltada para o segmento de etiquetas autoadesivas. Chegamos a uma produção mensal de 50 milhões de unidades de etiqueta por mês. Isso não... Se fosse R$1 cada uma, estava bom, né? Você lembra da história, né? Eu sempre conto essa história. Se fosse R$1 cada uma, estava bacana. Mas não é, não. Então, assim, chegamos, certificamos, fomos a primeira empresa, a Label Press foi a primeira empresa da América Latina com 3 certificados. A 9.000, a 14.000 e a 18.000. Na época que eu certifiquei a 18.000 em Manaus, só tinha uma empresa com a certificação da 18.000, era a Moto Honda. Nós fomos a segunda. Em Manaus, diante de todas essas multinacionais, a gente certificou, porque eu entendia, desde o princípio, porque eu nunca fui de ter muitas relações, assim, de estar, por exemplo, tratando de negócio em mesa de bar. Eu nunca fui desse... Não que eu sou contra isso, é porque eu não bebo e tal. Não é o estilo, né, tio? Não é meu estilo, eu não bebo e você acaba ficando meio deslocado, né? Então, meu negócio sempre foi trabalhar. Então, assim, como eu não conseguia me vender como pessoa, eu tinha que vender a minha empresa. Lógico. A minha empresa. Então, para vender empresa, tem que ser uma empresa com excelência. Exatamente. E eu sempre busquei fazer com que a empresa se vendesse só. Aí, por conta disso, foi buscando certificados e tudo mais e tal. E aí fomos homologados inicialmente, quem nos adotou foi a Nokia, depois veio Philips, depois veio Samsung, LG, todas multinacionais trabalhando com essa empresa. Aí vem uma outra questão, sabe? Certificou a empresa com todos os certificados e você não consegue pagar a conta com um segmento só. Isso. Você não consegue subsidiar a área administrativa, porque Manaus, sabe, no Brasil é complicado a parte da burocracia, das mazelas tributárias e tudo mais. Então, para você manter uma empresa, você precisa ter muita gente na área administrativa. Isso. E Manaus, em especial Manaus, por conta de Zona Franca, de incentivo fiscal, de questões de importação, exportação, pesado, né, muito complicado. Então, o custo da empresa levou muito. Aí vai se montar um outro segmento, se abrir um novo braço de um novo negócio dentro do mesmo CNPJ, que seria o segmento de embalagens flexíveis, que daí nasceu aí a Label Pack. A Label Pack hoje é uma empresa, nós somos número 1 no mercado de Manaus no segmento de impressos, de materiais impressos, laminados, rótulos, nós somos o número 1. Não somos o número 1 em extrusão, mas somos o número 1 em extrusão de plástico, mas sim número 1 em impressão. A gente trabalha hoje com uma média de produção de umas 700 a 800 toneladas mês de filmes plásticos. Olha só. Tá? Hoje, por incrível que pareça, ainda ontem eu consegui um laudo de uma... Manaus tem uma briga da sacola plástica, né? Isso mesmo. Está uma confusão grande. Nós somos a primeira empresa em Manaus, a extrusar a primeira bobina plástica com resina biocompostável. Olha só. Nós somos representantes da única empresa brasileira, que foi uma empresa brasileira, as iniciais é ERT, que é uma startup que ela veio dos Estados Unidos, veio para o Brasil, um empresário brasileiro, um jovem empresário brasileiro, que é de Curitiba. Ele montou essa empresa no Brasil para trabalhar com esse biocompostável, que é o plástico que usa na Europa hoje. Exatamente. Né? É um plástico meio aveludado, assim, tal. E o que acontece? A partir desse momento, a Positivo investiu nessa startup. E a startup agora, vou adiantar, está vindo para Manaus. Eles vão constituir uma empresa aqui, uma estrutura aqui, vão passar a fazer o granulado da resina em Manaus. Olha só, então, nós somos o pioneiro, somos a única empresa em Manaus que tem essa representação e nós somos a única empresa que está preparada para atender o mercado de Manaus com as sacolas biocompostáveis. Então, isso foi um passo importante. Isso aí só para abrir um adendo aqui. Não, excelente. E outra coisa, né, tio Juino? Hoje em dia, com essa questão climática, com essa questão de realmente ser ecologicamente correto, o que nós, como seres humanos, que dependendo de tudo isso aqui, nós pudermos fazer para prezar e preservar o nosso planeta, acho que toda a política tem que ser muito bem-vinda e apoiada, né, tio Juino? Cristiano, nesse quesito aí de sustentabilidade, de questões ambientais, eu não nasci com essa filosofia aí, mas em se tratando de trabalhar com multinacionais, todas as multinacionais são empresas que têm, sei lá, mais de 80 itens auditados, e muitos dos itens auditados, eles se dizia, por exemplo, 80% das auditorias hoje é em cima das questões ambientais e de segurança do trabalho. Exatamente. Porque entregar produto com qualidade no prazo certo, isso aí já é básico, né? É página virada. Página virada. Tio Juvino, é o seguinte, hoje em dia, fazendo uma comparação de quando o senhor começou
com a atualidade. Antigamente a gente fazia muita coisa empírica. Eu estou falando que eu, como médico, lógico, eu tive um feeling que, de repente, outros colegas médicos, até da mesma idade que eu, não tiveram e que me fizeram prosperar. Só que a gente sempre correndo atrás. É curso, é capacitação, é liderança, inteligência emocional. Quer dizer, várias ferramentas que o empresário moderno hoje ele tem que ter. Então, qual seria a dica, fazendo um comparativo do antes com o agora, para a pessoa que quer empreender? Vai no empirismo ou vai nessas ferramentas ou é um mix disso aí tudo? Rapaz, agora você pegou. Assim, ó, se você perguntar para mim, Juvino, você montou um plano estratégico para esse negócio, você estudou esse negócio? Não. Assim, eu estava até pensando, antes de vir para cá, no trânsito, pensando e falando assim, nós conhecemos aqui em Manaus, você conhece, e Manaus é uma cidade que tem muitos empreendedores que, às vezes, eu mesmo, às vezes, não me considero dono do negócio, porque Manaus é uma terra de tanta oportunidade. Exato. E as coisas acontecem tão rápido em Manaus que, às vezes, os nossos valores intelectuais não mereciam tudo isso. Mas a gente, com o trabalho, a gente chega lá. Então, assim, estratégia não, mas, assim, eu sempre falo para meus filhos e com quem eu converso, com meus funcionários e tal, a gente precisa perpetuar o CNPJ. Isso mesmo. Né? Então, assim, eu sou assim, eu procuro crescer, mas crescer com uns passos bem curtinhos, mas passos firmes. Constantes, né? Firmes, constantes. E, assim, pegando o caminho mais estreito. O que é o caminho mais estreito? Fazendo a coisa certa. Procurando fazer a coisa certa, que é difícil trabalhar no Brasil de maneira correta hoje. Você tem que trabalhar em cima disso. Então, a minha estratégia, eu sempre falo assim, eu quero ser sempre uma referência em todo o segmento que eu atuar. Em todas as áreas que eu atuar, eu tenho que ser referência. Então, meu filho, minha filha, meu colaborador, seja uma referência em tudo que vai fazer. Quando você pensa em ser referência em tudo que vai fazer, não tem como dar errado as coisas. Às vezes o planejamento fica para trás, enquanto você pensa em fazer a coisa certa para frente. Tio Juvino, vou contar aqui uma história nossa, né, de interação, falando exatamente isso. Quando a gente senta para conversar, eu e o senhor, a gente fala não só de empresa, mas a gente fala também de estratégia, seja qual for o segmento. Recentemente, o senhor teve uma cirurgia, que nós fizemos um diagnóstico e tal, e aí houve uma questão seguinte, opera em Manaus ou opera fora? Então, falei, tio Juvino, eu acho que valeria a pena, aproveitando que está tudo no início, a gente operar fora. Conta para a gente como é que foi a experiência do que nós discutimos em relação à evolução da medicina do Estado. Qual foi a sua impressão? A gente falava todo dia e discutia a mesma coisa, né? Sim. Impressionante quanto, assim, no quesito organização, né? Exatamente. Organização, são os processos que serve para tudo, né? Sistematizado, né? Nesse dia que você conseguiu a minha consulta, a minha hospedagem lá em São Paulo, que parece um hotel 5 estrelas lá, eu fui lá, então, assim, cheguei lá, no dia que eu cheguei lá, foi impressionante quando eu cheguei, era mais ou menos 11h30 da noite no hospital. Vila Nova? Na Vila Nova Star, né? Isso. Aí, quando estava, tinha uma moça assim na recepção, eu falei, boa noite. Eu tenho aqui uma consulta marcada, você é o seu Juvino? Já estava com o meu nome lá, já estava com o apartamento separado, questei de entrar, e quando você entra no hospital, estava lotado o hospital naquele dia, mas você não viu uma pessoa no corredor. Então, assim, a questão de organização, estratégia, eu acho que Manaus merecia uma estrutura dessa já, né? Já merecia uma estrutura dessa, assim, para atender, inclusive, a região norte, né? Eu acho que ela está preparada para isso, né? Então, não sei se talvez uma grande rede dessa pode investir aqui, uma Redditor da vida aí, pode ser que... Não sei quais são os números em relação a esse negócio, né? Isso. Mas foi muito bem tratado e que bom que todas as pessoas fossem tratadas dessa forma, né? Exatamente. Ou pelo menos parecido, né? Não, o que a gente... Dinheiro tem para isso, né? Com certeza. Mas o que eu acho, a mensagem que a gente discutiu aquele dia realmente é o processo, né? É viver aquela experiência desde o início, desde a entrada. Isso. Passando pelo procedimento, passando pela parte de humanização e até... assim, a alta, onde a gente também conversou, tudo feito de forma sistemática. Sistemática, nos perfeita, horários definidos, então, e não é um minuto a mais ou a menos, já está tudo sistematizado, ou seja,
o que se promete se faz. Isso é importante, porque você volta lá, né? Exatamente. Mas aonde eu quero chegar com isso aí tudo hoje, tio Juvino, eu procuro fazer isso aí no meu negócio. Então, assim, a exemplo do senhor, do grupo Label, lá no meu consultório, na minha clínica, eu também procuro e zelo pela excelência. Eu acho que uma das mensagens que a gente pode deixar nesse nosso bate-papo quer fazer alguma coisa, faça bem feito, faça com excelência. Porque se você já tiver o seu público, né, tio Juvino? Uhum. Se você alinhar isso aí, é difícil não prosperar, né? É aquilo que eu falei para você, fazer a coisa certa, de maneira sistematizada, e a gente vai longe, tem vida longa, né? Aí as pessoas às vezes perguntam, quanto tempo sua empresa tem, quanto tempo ela vai durar? O CNPJ, ela dura quanto tempo você quiser, né? Exato. Se você quiser abandonar ele no meio do caminho, aí pode abandonar, mas você pode prosperar com ele, aos trancos e barrancos e tal. Mas tem um ponto importante que eu queria falar para você nessa andança minha. Hoje nós tínhamos porque o grupo foi desmembrado, agora eu vou explicar rapidamente como foi feita um M&A, nós passamos por um processo de M&A agora. Então, assim, nós chegamos a ter 400 funcionários, né? Uma empresa pequena, mediana, tal, mas com 400 funcionários. E aí, assim, para onde a gente vai? A gente vai crescer, a gente vai expandir, sempre mas limitado dentro de Manaus, porque eu nunca fui de fazer muito negócio fora de Manaus. Perfeito. Depois a gente foi ampliando, entramos em segmentos novos, a gente começou a trabalhar fora de Manaus e tal. E aí, numa entrevista do passado que eu dei, eu tinha como estratégia, não estava planejada, mas no meu pensamento era passar por um processo de M&A ou um processo de joint venture no nosso negócio, porque você não consegue crescer só. Isso. Então, nós passamos por um processo, um dos segmentos nossos, nós passamos por um processo de M&A. A Label Press não faz mais parte do grupo, a Label Press ela foi adquirida por um fundo alemão, né? E hoje a Label Press ela está inserida... ela faz parte de um grupo, que isso me orgulha muito, você vender a empresa, se você começar do zero, você prosperar e você vender a empresa para a empresa que mais cresce hoje no mundo, que chama-se All for Labels, isso me traz bastante orgulho, né? Eu nunca imaginei de chegar a fazer negócio com uma empresa desse tamanho, né? Desse porte, né? Então, assim, foi feito uma negociação muito importante. A empresa está chegando em Manaus para fazer investimentos importantes também, mas eu fico orgulhoso de poder... não abandonei o CNPJ, mas passei o CNPJ para um fundo de investimento, para uma empresa organizada, um grupo forte, e com isso fazer com que os funcionários, os colaboradores, prosperem também nesse negócio. É uma empresa global, essas empresas crescem com as empresas globais. Muito. Então, eu também me sinto orgulhoso disso, que as pessoas começaram comigo, até comentei com eles na última reunião que nós tivemos na empresa, começaram comigo, e eu tive a oportunidade de transferir essa empresa para um grupo forte, uma empresa de renome, e levar ele junto, a turma junto. Isso também, eu também tenho muito orgulho disso, porque é difícil você chegar numa empresa, mas depois quebrar a empresa, ou sei lá, alguma coisa assim, ou vender para quem não vai prosperar. Não, foi bem feito o trabalho, está legal, acho que é uma empresa que vai prosperar bastante. Eu estou na frente da empresa ainda por alguns anos, mas eu estou muito feliz com isso também, Cristiano, muito importante. Uma coisa que a gente conversou, na época que o senhor estava fazendo toda essa operação, que foi uma operação muito grande, né, tio Juvino? Uhum. Um dos pré-requisitos é pelo menos o gestor, né, o CEO, ficar por um tempo, né? Qual que é esse tempo? Qual que é o papel? Porque, na verdade, é como se fosse uma transferência assistida, né? Isso. Como é que funciona? Olha, é interessante a estratégia desse fundo, desse negócio, é muito interessante porque o que eles fazem? Eles investem no negócio, tem um fundo de investimento, aí tem uma pessoa que direciona os recursos e tal, e aí eles aproveitam o know-how do diretor da empresa. Assim, a empresa não perde muito a identidade, né? Claro, tem algumas exigências que são feitas no sentido de indicadores e metas e tudo mais, só muda isso. Muda, assim, metas e alguns requisitos relacionados novamente, segurança do trabalho. Todas as apresentações dessa empresa, o primeiro slide é segurança do trabalho. É impressionante como os alemães são focados em cima disso aí. Não, Cristiano, não tem segurança do trabalho. Você pode faturar o que tu faturou, mas se você feriu alguém, é problema. Então, a gente vai aprendendo com isso também, embora a empresa nossa é uma empresa que tem muito baixo risco de acidente e tal, mas trabalha em cima disso. Mas a estratégia é muito legal, eles aproveitam o know-how do diretor, e a minha estadia nesse negócio está pré-definido por 3 anos,
E aí, se eu quiser ficar, se eu estiver dando um bom resultado, eu posso ficar, ou se eu quiser sair, posso sair, mas é um negócio muito, é um contrato muito aberto, eles são muito parceiros nesse sentido aí, muito tranquilo. Juvina, agora, voltando assim lá no passado, porque assim, ó, eu estou falando, por exemplo, pessoal. Muitas vezes a pessoa vê o doutor Cristiano Paiva, que atende, graças a Deus, um público bem seleto, felizmente, tem um nome que já caminha o Brasil inteiro. Então, pacientes meus eu opero no Sírio, no Einstein, no próprio Vila Nova Star, onde a gente tem uma carreira bem reconhecida lá. Mas a gente veio muito de baixo, né? Eu falo que a minha história é muito parecida com a do senhor, do meu sogro, seu Celso, tio Toninho. Por exemplo, eu vim do interior de Goiás, morava na roça. Fazenda é quando é grande, né? Roça é quando é um sítiozinho pequeno. E é interessante uma história que eu vou contar aqui agora. Numa das oportunidades, meu pai, uma vida difícil, né? Muito valor, o senhor conheceu meu pai e minha mãe, pessoas extremamente valorosas, de muito caráter, Sim. extremamente trabalhador, correta, né? Porém, uma vida financeira difícil demais. E uma vez, a gente ganhou, meu pai ganhou uma roça lá de milho e com feijão para colher. E aí nós trabalhamos o dia inteiro. Um sol absurdo, entendeu? Aquela piniqueira de milho. Acho que só quem trabalhou em fazenda sabe como é que é isso aí, né? E aí, no final do dia, cansado, eu cheguei pro meu pai, falei assim, meu pai e minha mãe, vamos tomar banho, de comer alguma coisa, onde a família reúne, né? Eu olhei bem sério pro meu pai e falei assim, pai, devia ter uns 10, 12 anos. Falei, pai, isso aqui não é para mim, não. Não tem condições. Assim, a gente trabalha, 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 e no final do dia que a gente pensa que a gente ganha alguma coisa, é muito pouco. Os dois olharam muito sério para mim e falaram assim, meu filho, a única condição que você tem de sair disso aqui é estudar. Não tem outro recurso. Então, se você quiser realmente sair disso aqui, vencer na vida, prosperar, fazer o seu nome, você vai ter que estudar. E isso aí eu levei para a minha vida, graças a Deus, mantive o foco e, além disso, uma visão empreendedora da medicina que, por exemplo, hoje eu tenho 50 anos. Isso aí começou quando eu tinha 20 anos, que eu passei para a medicina com 18. Então, comecei a ver a medicina de uma forma diferente. Eu sempre fui um cara muito analista. Então, o que eu fazia? Aí depois eu queria que o senhor contasse como é que o senhor também Sim. tirou suas mensagens, porque a gente aprende com quem sabe fazer, né? Com certeza. O que eu via? Os médicos de muito sucesso, quando eu falo sucesso, era aquele médico que tinha muito paciente, que tinha muito resultado na cirurgia, e principalmente que tinha uma vida confortável com a família. Tinha um bom carro, uma boa casa, frequentava os grandes congressos, né? O que eles tinham em comum? Primeiro, eles tinham uma postura, eles andavam de forma diferenciada. O jaleco sempre bem arrumado, barba bem feita, cabelo bem arrumado. Segundo, tratavam muito bem os pacientes e principalmente as famílias. Então era aquele médico que era atencioso com o paciente, que era o foco, lógico, mas também com a família. E terceiro, o que eles faziam também? Eles sempre tinham uma pessoa para cuidar da parte financeira. Não que eles não olhassem a parte financeira, mas ele tinha uma pessoa para cuidar, cobrar os honorários, organizar os investimentos, organizar os congressos. Então, isso aí eu fui analisando durante a minha trajetória. E hoje eu posso falar para o senhor. Hoje eu consigo fazer isso aí melhor ainda. Então, acho que parte do meu sucesso hoje como médico e hoje também como empresário, realmente é fazer o processo. É fazer a definição desses processos, escolher as pessoas certas para fazer cada processo e, com isso, muitas vezes ter a oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast, de viajar, de estar nas nossas reuniões de família, não só rindo, divertindo, mas também discutindo negócio. No segmento do senhor, assim, na sua trajetória, teve também essa virada de chave? Como é que foi? Você contou um pouco a sua história, né? Eu já soube através do seu pai, a história tá batendo. E, assim, essa questão de seguir exemplos, assim, eu sempre segui o exemplo da minha mãe. Eu sempre fui muito vidrado, colado com a minha mãe. Assim, eu virei empreendedor, eu costumo brincar, eu virei empresário
Quando eu tinha 7 anos de idade, eu já era empresário. Mas como 7 anos... Minha mãe me deu uma caixa de engraxar sapato. E aí, com essa caixa de engraxar sapato, eu comecei a trabalhar. Então, a minha primeira empresa foi uma caixa de engraxar sapato. Olha só. Então, comecei com 7 anos, não tinha condições e tal. Aí vai lá, outras atividades, trabalhar na roça, boia fria, outras atividades, garçom, chapeiro, padeiro, motorista de caminhão, enfim, uma série de atividades que muitos empreendedores começaram assim e vão prosperando. O tamanho da sua prosperidade, em termos de número, faturamento, tudo mais, depende muito do que na época que você começou a empreender, qual o segmento que você pegou, né? Lógico. Onde você foi. Você vê hoje redes de supermercado, que são empreendedores que tu começou do nada, são empresas, pessoas fortes, muito mais capitalizadas. Eu não tenho muitas posses e tal. O que eu tenho o pouco que eu tenho certeza que foi muito bem administrado e muito bem gerido o recurso que eu levantei durante todo esse tempo aí. Mas em Manaus, por exemplo, a minha principal referência em Manaus foi justamente as multinacionais, porque você batia na porta de uma multinacional e ela começava a te exigir uma série de coisas. Então, você não tinha como fazer aquele negócio do jeito que se queria. Você tinha que pegar Exatamente. E se adaptando, se ajustando e se organizando e certificando. E aí, por conta disso, você tem que montar a equipe, né? Aí você monta a equipe na parte administrativa, no geral, pessoas capacitadas para poder te sustentar, né? Porque você é um empreendedor. Às vezes, eu, por exemplo, não tenho muitos valores intelectuais administrativos. Quem tem mais valor administrativo é minha esposa, Tatiana, tem mais valores administrativos. Por exemplo, em se tratando de sucessão, e a gente até uma vez comentou comigo a respeito de sucessão, assim, a sucessão nossa não é uma sucessão patrimonial, eu falo, é uma sucessão empresarial. Isso. Em todas as feiras que eu fui pelo mundo afora, aí, sempre levei meus filhos comigo, né? Tanto a Natália quanto o Eurico. E ambos sabem muito bem o que é cada segmento do nosso negócio, desde muito jovem, 15, 16 anos. Então, hoje, às vezes, a gente vê o Eurico na empresa, vê a Natália na empresa. Não são pessoas que caíram de paraquedas dentro da empresa, são pessoas que já têm nessa transição empresarial dos 15 anos de idade, até mais novo, até para a China, para a Europa, para o Oriente Médio, em cima sempre viajando. As viagens minhas, sempre eu viajo a trabalho. Aí, por consequência, eu dou uma descansada, dou uma passeada e tal. Então, assim, já estou trabalhando em cima disso, para o futuro, para as pessoas. Eu acho que ver a gente aí, eu tenho um plano estratégico para o negócio. Eu já tenho, sobrou a Label Pack, a indústria de embalagem, nós temos aí empresas de tubos e conexões, nós temos empresas de construção civil, esses negócios aí de compra e venda de imóveis, e uma série de atividades que a gente diversificou, né? E tal, e a gente está trabalhando para deixar esse legado para os filhos aí, eles tocando. Na verdade, eles estão mais na frente dos negócios hoje do que eu, né? Eles estão mais envolvidos na operação, né? Isso. Tio Juvino, eu estou lhe fazendo essa pergunta porque eu tive uma característica, aprendi com meu pai e aprendi lendo. Hoje, uma das literaturas que eu gosto muito como é que é a rotina do judeu. O povo judeu, eles têm uma característica de ser excelentes negociantes e também serem pessoas que prezam muito o valor do dinheiro, né? E o que eu, assim, não tinha essa literatura que eu tenho hoje, acesso, e nem oportunidade de ler, mas o que eu sempre fazia empiricamente, eu sempre, por mais que eu ganhasse pouco, eu gastava uma parte e a metade, o próximo da metade, eu economizava. Uhum. Isso aí foi uma coisa que eu aprendi a fazer desde o início, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Eu já gastava menos que você, menos da metade. Mas assim, o Juvino, é o seguinte, faz ou não faz diferença? Faz. O que eu leio hoje e que é muito importante? Por exemplo, quando a pessoa tem uma reserva, por menor que seja essa reserva, só o fato de ter, a pessoa já tem uma certa segurança. Uhum. Segundo, isso aí aconteceu comigo, são as oportunidades. Muitas vezes, quando o senhor tem essa reserva, aparece uma oportunidade, muitas vezes até inesperada, que a gente pega aquele dinheiro e a gente triplica, quadriplica o valor daquela. Então, essa mensagem, assim, que o senhor comenta também da sua história em relação a isso aí, essas estratégias, muitas vezes a pessoa ganha, ou ela gasta tudo que ela ganha,
ou ela gasta até mais e fica pendurado com a corda no pescoço, né? E o preocupante é aqueles que fazem compromisso antes de ganhar o dinheiro, né? Exatamente. Já está gastando antes de ganhar, Antes né? de ganhar. Não, eu sempre fui um cara muito econômico, muito, a vida muito regradinha, sabe? Sempre, se eu faço qualquer negócio, eu sempre amplio o problema na frente, né? Eu Lógico. sempre amplio o problema na frente. Então, eu acho que até uma... A previsibilidade, né? Então, assim, para mim dar um passo hoje, para mim dar um passo em qualquer segmento que eu for fazer, qualquer empreendimento, assim, eu vou estar... Eu não vou dizer que eu sou assertivo no passo, mas eu estou muito bem Calçado, né? amparado com questões que podem mitigando problemas que pode acontecer e tal. Eu não gasto mais do que eu ganho. Outro dado importante, aí os empreendedores de sucesso, as pessoas que estão nos ouvindo aí, são os empreendedores, às vezes as pessoas um pouco mais catedráticas, mais estudadas, outros menos e tudo mais. A gente precisa ter muito cuidado com o dinheiro, porque o dinheiro não aguenta desaforo, não. Aguenta desaforo, não. Mas eu queria abrir um parênteses aqui agora, em relação à sua história, Cristiano. Você é um doutor diferenciado, a gente sabe disso. Todo mundo, Manaus sabe disso. Manaus merece um doutor diferenciado como você. Você é um cara que realmente está de parabéns, a gente conhece você há um bom tempo, a sociedade conhece você há um bom tempo, já ganhou prêmios de bisturi de ouro, todas essas questões voltadas para o seu trabalho. Você é um cara que realmente é um empreendedor, é uma pessoa diferenciada. E eu queria abrir um outro parênteses aqui em relação a... Nesse momento, deve ter alguns jovens empreendedores nos ouvindo. Então, assim, não é um conselho, é uma dica. Assim, lógico. Por exemplo, nós falamos a respeito disso já, em relação a os empreendedores de hoje. Serão os mesmos de amanhã? Isso. Os empreendedores do passado serão os mesmos do futuro? Eu, por exemplo, não tive estudo. Eu estudei fiz o 2º grau e fiz um MBA meio na marra aí, mas eu nunca gostei de estudar. E eu prosperei. Cheguei aonde cheguei. Muita gente chegaram aonde eu cheguei, ou acima do que eu cheguei, muito, sem menos estudo que eu ainda. Mas hoje, o futuro que nos espera, ele não vai ter muito espaço para quem não tiver um pouco de estudo, né? Porque você tem que ser um empreendedor com coragem e uma pessoa graduada, porque o que vem pela frente aí não é brincadeira. Então, assim, aos jovens que estão nos assistindo, acho que é importante não só olhar, seguir exemplos de empreendedores de sucesso, mas poder procurar ser melhor do que aquele melhor, isso. Porque às vezes um estudo, a graduação, a capacitação te faz você crescer e se prosperar. Hoje, se você não trabalhar dessa forma, com muita determinação, com foco e com conhecimento e graduado, é difícil prosperar. Hoje é difícil prosperar. É uma questão que eu também gosto bastante, talvez tenha sido uma das coisas que virou muito a minha chave como empresário, como médico empresário. O Carlos Oshiro, o senhor conhece, né? Conheço. Teve uma palestra que eu tive a oportunidade de assistir do Carlos Oshiro, eu já tinha essa visão um pouco acelerada, bem à frente do meu segmento, do meu tempo, mas eu vi uma palestra dele que é assim, um empresário na nova economia. Uhum. Ele fazendo um paralelo do empresário antigo, meio amarrado, com questões sempre mais conservadoras, com o mesmo empresário do mundo digital. Uhum. A gente sabe que o mundo digital hoje é um mundo diferenciado e a gente tem que estar muito antenado nisso aí, né? Uhum. E para mim ficou claro, tanto tio Juvino, que eu fui o primeiro a mostrar o meu trabalho utilizando plataforma digital. Então, quando lançaram o Facebook, eu fui o primeiro de Manaus a estar fazendo esse tipo de campanha. Depois lançaram o Instagram e depois várias redes, né, de digitais que hoje a gente tem acesso. Mas o que ficou muito claro para mim como profissional médico? Se hoje o profissional ele não investe nisso aí, ele está fora do mercado. Que não é visto, não é lembrado. Né? Não é visto, não é lembrado. Então, hoje, todo mundo, eu falo que o mundo hoje está na palma da mão. Hoje o mundo está no celular. Tudo. Informação, conhecimento, formas de fazer negócio. Então, está tudo na palma da mão. Por exemplo, hoje as consultas, a grande maioria delas, tem até uma estatística, 70% são feitas via celular. Acabou aquele negócio de telefone fixo, ficar ligando, etc. Não, tudo é WhatsApp.
é o direct do Instagram, é o Facebook. Então, num segmento seu, com certeza deve ter sido algo parecido. Mas uma coisa que é muito interessante, aí eu deixo também como mensagem para aquele futuro médico ou futuro empresário também no segmento do senhor. Então, assim, hoje o mundo digital é um mundo de oportunidades. É onde você mostra bem o seu negócio, é onde você mostra bem os seus valores, que é muito importante, né, tio Juvino? A gente ter os valores e também ter propósito, né? Qual é o nosso propósito, né? Qual é o propósito do senhor como empresário? Qual é o meu propósito como médico? Se a gente coloca isso aí no papel e a gente trabalha de forma obstinada, sendo sempre detalhista, né? Em todos os detalhes, eu falo que é muito difícil a gente não ter sucesso. E eu queria que o senhor comentasse também hoje, como é que hoje o Grupo Label ele lida com essa questão do mundo digital, com essa questão de utilizar o mundo digital a favor da empresa. Em se tratando de tecnologia, no nosso ramo de atividade, a gente é uma pessoa especializada ou focada em divulgar os valores da empresa, as atividades da empresa, divulgar os produtos da empresa, mas na indústria hoje, a indústria que realmente está prosperando e quer crescer e quer evoluir, a tecnologia ela entra diretamente na gestão administrativa, nos ERPs da vida, as interfaces com clientes e para facilitar, usando muita inteligência artificial. Exatamente. E tal. E assim, se não tiver isso aí, uma pessoa focada em inteligência, trabalhando e modulando o sistema para trabalhar com inteligência artificial e buscando fazer com que o sistema trabalhe para a gente e a gente não trabalhe para o sistema, você, se não fizer isso, você não evolui. Você fica correndo todo o tempo atrás do rabo e não sai do chão. Então, assim, é um ponto importante. Importante não, necessário e inevitável. Você está ligeiramente antenado nas questões de tecnologia. Outra coisa também, a gente sabe hoje que a indústria 4.0, né, é uma questão que hoje os empresários falam muito, e a utilização de alta tecnologia, robotização, também é algo que hoje é imprescindível, né? Na indústria se fala 4.0, né? Isso. 4.0. Inclusive, Manaus, ela é bem forte nessa área por conta das verbas de P&D, né? Exato. Você tem a nossa empresa, por exemplo, gera verba de P&D. Mas, na medida do possível, a gente vai utilizando esses recursos para poder capacitar, gerar criação de software, interação de sistema e tal. Manaus é muito forte nessa área e a gente está inserido nesse contexto também. Isso aí eu acompanhei bastante, porque eu sempre quis trazer projeto de cirurgia robótica para o Estado. Sim. E quem era meu grande parceiro, eu cheguei aí para a Suframa e vários outros órgãos também responsáveis, o professor Manuel Cardoso. Ah, sim. Entendeu? Que é uma autoridade, né? Sim, sim. E aí a gente discutia muito da evolução da indústria, né, do Estado e diferenciação dessa parte de robótica aplicado aos segmentos empresariais, né? Tio Juvino, tem uma história também que a gente, nos nossos bate-papos aí de família, como é que é aquela história da bicicletinha? Conta aí pra gente. A bicicleta, não, eu conto a história da bicicleta, não sei se vai ser essa mesmo, porque tem tantas histórias de bicicleta. Não, a história da bicicleta é assim, eu tava uma cidadezinha próxima da minha cidade, mais ou menos uns não dava 10 quilômetros, né? Isso. E eu tava indo visitar um amigo meu, de bicicleta, né? E é uma estrada cascalhada, né? Cascalhada e na ladeira furou o pneu da bicicleta. Aí eu peguei e desci da bicicleta e vim empurrando a bicicleta. Aí tinha um senhor lá que chamava Malinsky, ele tinha um ônibus que fazia essa linha, aqueles ônibus que carrega galinha dentro, isso, pato, tudo. Porco, tudo dentro. Aí eu tô descendo a ladeira, lá vem aquele ônibus na ladeira, fervendo um poeirão, uma pedra pra cima e tal. Quando me viu, assim, ele segurou, parou o ônibus na frente, assim. Preocupado comigo, vou dar uma carona pra esse coitado, né? Aí o Malinsky falou pra mim, Juveno, bota a bicicleta aí que eu te levo. Não, Malinsky, tô com um pouco de pressa hoje. Quer dizer, esse cara parava, tudo que até esquina ele parava, ia chegar mais rápido empurrando a bicicleta que dentro do ônibus. É essa a conversa, Márcio? Então pode ser essa aí. Moral da história, né, tio Juvino? Se a pessoa tiver foco e acreditar, como diz, na sua trajetória, dá certo, né? Muitas vezes a gente quer buscar um atalho e muitas vezes esse atalho custa mais caro, né? Não mexe com atalho não dá certo, não. Já deu certo no passado, atalho hoje em dia não dá certo, não. CNPJ tem que ser eterno, tem que prosperar, senão nem abra ele.
Voltando um pouquinho naquela questão da sucessão, que hoje está muito em voga, né? Muitas vezes a pessoa tem um negócio muito próspero, reconhecido, mas na hora de passar isso aí adiante, muitas vezes há um gap que muitas vezes deixa esse negócio fragilizado, né? Isso. Hoje, o senhor, como empresário de muito sucesso, eu vejo que a Natália e o Eurico estão inseridos no negócio, né? Sim. Mas qual que é a fala? O que o senhor hoje deixa de mensagem, de propósito para os dois em relação ao negócio do senhor e como isso aí vai ser gerido no futuro? Qual que é a mensagem? Olha, a mensagem é assim, é aquilo que eu falei para você inicialmente, assim, eu sempre trabalhei não com o objetivo de construir patrimônio, capitalizar e depois fazer uma sucessão patrimonial. A sucessão ela tem que ser empresarial. Certo. Então, assim, tanto a Natália como o Eurico, elas participam de mentorias com a gente tem um apoio da Fundação Dom Cabral, a Natália é uma pessoa mais estudada, foca mais na questão administrativa, o Eurico mais em empreendedorismo, até mais rápido que eu para fazer negócio, às vezes tem que segurar um pouco. Lá em casa tem esse problema, lá em casa, né? Tem uns filhos que precisam empurrar, o meu precisa segurar, o meu é muito rápido. Inteligente, um cara batalhador, que a gente sempre comigo, do meu lado, os dois, né? Eu tenho nossa, meus filhos são tudo para mim e tal. Mas a gente não mistura as coisas, assim, no sentido de negócio é negócio, tem que dar resultado e tal. Entendi. Então, a Natália, então, administrativa, o Eurico ali, a Tatiana, minha esposa, cuida muito nessa questão dessa gestão de transição, a parte que envolve a Dom Cabral, né, esses processos de mentoria financeira, mentoria administrativa. A gente, na medida do possível, vem copiando os grandes aí que tem mais inteligência que a gente vai atrás. É o que a gente comentou aqui agora há pouco, tem que ser profissional em tudo, né, tio Júnior? Tem que Então, ser. muitas vezes a gente quer trocar isso por empirismo, né? Ou fazer de qualquer forma. E isso aí hoje no mundo moderno não combina mais, né? Não. Tem que ser profissional, não tem jeito, Cristiano. Se você não pode brincar, não. Pode brincar, não. E Manaus o polo industrial de Manaus é um polo que exige muito, ainda mais do segmento industrial, né? Exige muito, é muito cobrado por isso aí, por processo e tudo mais. Então, se você não estiver passando para os teus herdeiros, os teus sucessores aí, empresariais, no dia a dia esse negócio, vão tropeçar com certeza. E cada dia que passa está ficando pior. A Zona Franca de Manaus também está balançando um pouco também, né? É complicado. Então, tem que estar sempre buscando ser um pouco melhor que os demais, né? Juvino, hoje eu tenho a oportunidade de atender várias pessoas que trabalharam com o senhor no início da sua chegada aqui em Manaus, e todos são unânimes em falar que o senhor sempre foi um exímio vendedor. Sim. Conta aí um pouco dessa história como vendedor. Porque acaba que todos nós somos vendedores, né? Sim. Mas qual seria uma dica hoje para a pessoa vender bem o seu produto? Como o senhor já fez no passado e faz até hoje, Rapaz, né? é uma história interessante isso aí, porque a área comercial sempre foi meu negócio sempre foi área comercial, né? E tu sabe que lá na minha família a maioria é assim, né? Tudo meio metido a vendedor, né? Então, assim, eu comecei muito cedo com vendas, né? Eu já viajei eu fazia venda eu fazia negócio de Rondônia, fazia nas fronteiras da Bolívia, Guajará-Mirim, a fronteira de Brasileia, quando eu tinha 21, 22 anos. Eu atravessava essas fronteiras, eu vendia lá o material lá, era papel na época, e eu voltava para Porto Velho, carregava o caminhão, e eu fazia entrega, recebia o dinheiro e voltava. Então, assim, eu vendia, entregava, recebia e tudo. Então, é porque era necessário, era uma empresa pequena, a gente fazia tudo isso. E, assim, vender é o nosso negócio. Eu costumo dizer o seguinte, quando você for visitar um cliente, eu sempre costumo brincar com um vendedor nosso. Se você vai fazer uma venda para um cliente, é um cliente difícil de conquistar ou fácil de conquistar, a primeira entrega faça você. Isso. Você vai fazer a venda, faça a primeira entrega você. E se você for fazer a entrega e a pessoa que te comprou, o dono da empresa, não te observar você chegando com aquela entrega, aquela caixa nas costas, você tropeça e cai na frente dele. Ele precisa ver que você está trabalhando por ele. Então, assim, o cliente ele precisa entender que você quer vender, quer cuidar dele, né? Tratar ele a pão de ló, né? Então, assim, se ele não estiver te observando, não estiver te olhando, tropeça e cai na frente dele. Ele precisa ver você trabalhando. E faça isso, assim, no teu dia a dia, de bom grado, que isso é a realidade. Esse é o negócio. Você precisa ser um profissional dedicado. Tirar o pedido
Tirar o pedido é tirador do pedido. Isso. Vendedor é aquele que cuida da cadeia como um todo. A cadeia como um todo, porque a venda ela está realizada depois da primeira entrega. Isso. E se você não tem, e se você fizer a primeira entrega, você se torna mais forte ainda dentro desse cliente. A relação fica muito mais saudável, muito mais resistente, não tem, fica uma rocha. Isso. Você não perde espaço. E eu cresci assim, Manaus. Eu cansei de fazer entrega de formulário contínuo nas costas. Eu chegava com a caixa nas costas. Não porque eu tinha que fazer porque aquilo era bonito, era estratégico, porque não era necessário fazer aquilo porque eu não tinha outra condição. E o exemplo que eu dou, assim, com essa caixa nas costas, você prospera. Se você deixar o tempo de chegar à rota para entregar, que não sei o que, você perde o cliente. O cara está com urgência, está com necessidade, você tem que levar. Então, assim, eu fiz muito isso. Eu fiz muita entrega com a caixa nas costas. Não cheguei a tropeçar para cair, não, porque a caixa era grande, o cara que me enxergava de longe aquela caixa nas costas. Mas essa questão do formulário contínuo, hoje a gente tem grandes amigos em comum, Ronilson, Afonso, e eles falam o seguinte, que era vendendo durante o dia, colocava dentro do malote os pedidos, já tinha que passar no dia. Conta pra gente como é que era essa questão sim, na época sim. do formulário contínuo. Nós pegamos aquele período que tinha o selo fiscal em Manaus, né? O selo fiscal, a nota fiscal. Então, eu, na condição de representante da empresa do Toninho, meu irmão, nós movimentávamos 1 milhão de selo fiscal por mês em Manaus. Eu era fiel depositário do selo fiscal. Então, assim, eu fazia a venda, eu pegava a assinatura do cliente, ele pagava a taxa, eu pegava a taxa, levava na Secretaria de Fazenda, pegava o selo fiscal e ia para casa, fechava o selo fiscal, pegava e ia pegar a fila no aeroporto como é que chama o aeroporto lá na Embraer, o aeroporto lá, o pessoal que administra a parte de logística do aeroporto. Chegava lá, tipo, meia-noite lá, saía 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, que é uma fila de despachante, né, que tinha que despachar, fazia despacho do selo e tal. Então, trabalhava durante o dia, à noite, despachando o selo fiscal e tudo mais. Muita correria, muitas vezes colando o selo fiscal na mão aqui em Manaus. E tudo isso foi um grande aprendizado, tudo é aprendizado, né? Então, assim, me orgulho muito disso aí, eu agradeço muito por poder, pela minha vida, me proporcionar passar por isso, porque esse é o aprendizado, Fui fiel depositário de selo fiscal de multinacionais aqui por muito tempo. Tive um problema uma vez com o selo fiscal, que fui me chamado para ver, sumiu um selo fiscal de uma caixa no transporte aí, era 1 milhão de selo por mês, entendeu? Era muita responsabilidade. Muito. E aí a caixa chegava, então para Manaus chegava, muitas vezes a caixa vinha para Manaus, nós não tínhamos dinheiro para pagar o transporte, a gente mandava na mão dos passageiros. Eu nunca mais esqueço que uma vez meu irmão despachou uma caixa de Porto Velho para Manaus e mandou na mão de um senhor. E ele sabia que era o senhor, que ele mandou despachar, e o cara falou, é um senhor branco, tal, com uma camisa quadriculada, assim, assado, vai chegar com a caixa. Aí ele chegou com a caixa, eu fui lá no aeroporto, chegou o cara com a caixa de formulário contínuo para mim, e simplesmente era o seu Luiz da Nova Era. Olha só. Trouxe a caixa para mim. Aí na época eu não tinha carro, eu estava de ônibus lá nesse dia, né? Falei, seu Luiz, eu não vou poder dar uma carona do senhor, porque eu ando de ônibus, então eu não posso levar o senhor. Não, fica tranquilo, tal, carismático, uma pessoa sensacional, o seu Luiz Nova Era. Tanto é que está aí o Marcelo. O Marcelo está aí prosperando muito pela criação do seu Luiz Nova Era. Então, assim, a primeira caixa que veio para Manaus foi através do seu Luiz Nova Era. E ele era cliente nosso em Porto Velho. E quem despachou a caixa não era meu irmão conhecia ele, foi um funcionário meu irmão que levou lá. Por isso que ele não sabia quem era, só deu as características da pessoa, era o seu Luiz Nova Era. Olha só. Então, assim, uma pessoa também que tem um carinho muito especial por ele. A gente se conhece. Esse também é outro empreendedor nato, né? Tá, isso aí, sem palavras. Tanto ele como o filho dele. Exatamente. O filho dele é o cara... Um exemplo é o Nova Era, o Marcelo Nova Era. O Marcelo Nova Era, eu sempre falo para o meu filho, para minha filha e para o meu filho. O Marcelo da Nova Era, eu estou te falando Marcelo da Nova Era, né? Isso. Ele não é Marcelo, filho do seu Luiz da Nova Era. Ele é uma referência, ele é o Marcelo da Nova Era. Isso. O duro quando o filho é chamado, aquele é o filho do seu Luiz, filho do Juvino. Não, você tem que ser uma referência. Isso. O Marcelo, eu dou sempre o exemplo ao meu filho e minha filha, o Marcelo da Nova Era. Ele é a referência da Nova Era hoje. E olha que o seu Luiz era um cara muito referência. Era e é muita referência. Isso. Então, o respeito que eu tenho por ele, assim, é um cara assim que é referência mesmo, é um cara diferenciado. Tio Juvino, hoje eu falo o seguinte, que a pessoa... Lógico que muitas coisas são herdadas, né?
Eu falo o seguinte, que a inteligência, muitas vezes, assim, de tanto ver o pai negociar, você acaba pegando aquele jeito, né? Mas, por exemplo, algumas coisas também vêm da mentalidade, né? Eu falo que, por exemplo, eu me considero um empresário inquieto. Acho que o senhor deve ser inquieto do Sim, mesmo jeito, né? sim. Por exemplo, meu sogro inquieto. Então, eu acho que para prosperar, essa pessoa tem que ter essa visão de inquietação, né? De sempre buscar o melhor. E eu tento fazer isso aí no meu negócio todos os dias. Então, hoje eu tenho uma característica, a Carla, que é minha secretária, domingo à noite, por volta de umas 7, 8 horas, aí a Sussu vai fazer os negócios dela e eu vou fazer um e-mail programando a minha semana inteira. Dentre essa programação toda, eu sempre abro um espaço para a gente inovar em alguma coisa da clínica. É Uhum. na consulta, é na cirurgia, é na reposição hormonal, que hoje a gente faz muito. Mas moral da história, essa questão de sempre estar querendo inovar também é uma coisa que o empreendedor não pode perder, né, tio Vino? Na indústria, eu, assim, no meu dia a dia, é o processo de melhoria contínua, né? A indústria de embalagem, por exemplo, de labels, é uma indústria que todo dia você tem que implementar melhorias no processo produtivo. Não só em termos de tempos e métodos, mas também melhorias de equipamento, de repente fazendo um upgrade de equipamento, mudando, sistematizando o processo, mudando as estratégias anteriores para estratégias melhores e mais produtivas, mais eficientes, que é o processo de melhoria contínua, né? Então, assim, essa é uma questão que, quando se fala em tecnologia e inovação, e mudar e evoluir, na indústria é o processo de melhoria contínua. Você sempre buscando o reloginho no tempos e métodos ali para poder ser mais eficiente e mais rentável, né? Com certeza. Não, eu falo isso sempre, por exemplo, esse podcast aqui que a gente tem feito, eu tenho desenvolvido isso aí com o Márcio, com a Karen, com Uhum. a Carla, que é minha administrativa. É impressionante o quanto ele já evoluiu. Então, nós começamos bem, eu falo para o Márcio, a gente começou muito bem. Foi até uma oportunidade, nós fizemos o primeiro podcast na Mercedes-Benz, Uhum. foi muito bem recebido lá. Uhum. Mas eu fiquei, assim, focado em sempre estar melhorando. Então, daqui a pouco você vai ganhar um brinde nosso aqui, que foi feito, foi desenvolvido com muito carinho, não só para prestigiar quem vem fazer essa contribuição tão importante, né? Porque hoje, com a questão do mundo digital, pode ter certeza, o que nós vamos falar aqui hoje vai impactar na vida de muita gente. Por quê? Isso aí também eu tenho comigo. Hoje eu sou uma pessoa que, apesar de sempre tratar todas as pessoas de forma muito educada, Uhum. procurar ser muito gentil, tio Juvino, hoje eu sou muito seletivo. Sou muito Uhum. parecido com o senhor. Uhum. Então, hoje, como meu tempo é muito curto, hoje eu dedico esse tempo que eu tenho fora da minha profissão para pessoas que realmente eu amo ou pessoas que tenham muito valor. Quando eu falo valor, não é financeiro. Uhum. É Uhum. aprender com essas pessoas. Por exemplo, a gente muitas vezes tem a oportunidade de conversar. O tanto que eu aprendo com o senhor, com o meu sogro, Uhum. com o Não tio muito. Meu Toninho, sogro não muito, né? tipo, peneirando, a gente. Mas é a questão de sempre estar naquele ambiente próspero, né? Tem aquela regra que fala o seguinte: se o senhor estiver no meio de pessoas bem-sucedidas, que falam coisas boas, que tenham realmente vivência, experiência de construir, de empreender, o senhor vai ser mais um. Mais um. Agora, se está numa roda onde as pessoas só falam mal dos outros, Uhum. não tem história de vida, não Uhum. constroem, vai ser mais um fracassado. É andar para trás. Andar para Andar para trás. trás. Então, assim, hoje realmente eu sou muito seleto em relação às pessoas que eu coloco assim, do meu lado, né? E para mim, hoje, é uma satisfação estar aqui falando com o senhor e aprendendo com quem constrói. Na verdade, assim, a Cristiana fala seleto, eu sou antissocial. Eu sou antissocial porque é o seguinte, eu sou de poucas relações também. E um ponto que você falou, isso me orgulha muito, isso aqui. E o meu filho, o Eurico evidencia muito isso. A Natália evidencia muito isso. E quem me conhece sabe do que eu estou falando. As pessoas que me conhecem, é difícil a pessoa falar mal de mim.
porque eu sempre tentei tratar as pessoas muito bem e prometeu que vai ser entregue, ser a pessoa parceiro quando é parceiro, e é por isso que eu sou um cara, por ser antissocial também eu tenho poucas relações. Eu não sou de muito sair e tal. Mas, assim, uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que tem que levar para o dia a dia, para o meu filho e para minha filha, assim, eles precisam herdar da gente não o pouco que a gente construiu, o pouquinho que a gente construiu, mas eles precisam herdar da gente a filosofia de vida, né? Herdar da gente a pessoa ser honesta, ser correta. E eu costumo dizer o seguinte, meu filho, minha filha, procure andar por aí e esteja seguro de que as pessoas vão apontar para você e vão apontar para você falando que você é uma pessoa correta. Não tem a coisa mais ruim e triste na vida você andar por aí e as pessoas apontar para você e falar que você não presta. Isso. Então, essa é a minha filosofia de vida. Eu quero que eles herdem essa filosofia de vida. E aí prospera. Tendo isso, prospera. Sem isso, as pessoas apontando para você negativamente, não dá certo. Não vai. Tio Juvino, o senhor teve a oportunidade de conhecer meu pai e minha mãe. Eu escuto isso aí desde cedo. Então, hoje, graças a Deus, eu carrego esses valores. Eu acho que por isso que, quando eu entrei para a família do senhor, do meu sogro, né, que hoje eu agradeço todo dia a Deus Uhum. por fazer parte da família de vocês. Nós te agradecemos. Por quê? É impressionante. A forma de pensar muito parecida, Uhum. os valores muito parecidos. Uhum. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, além da história nossa também, que é muito parecida, é a questão da honra. Aí entra o nome. Uhum. Meu pai fala: não tem nada mais valoroso na vida de um homem do que o nome dele. É, Então, honre seu nome. o seu nome, é verdade. Então, a exemplo do senhor hoje, eu falo o seguinte, que ajudo muitas pessoas com o que eu sei, com o que eu posso também ajudar financeiramente. Não falo mal de outras pessoas, porque eu falo que eu tenho a vida tão corrida que eu não tenho tempo para fazer esse tipo de coisa. Uhum. E segundo, é realmente canalizar minha energia no meu negócio ou na minha família. Uhum. Então, assim, eu acho que a pessoa que pensa isso aí, dessa forma, é difícil também ela errar na Difícil. parte profissional. Com certeza. Então, é realmente manter o foco no que interessa. Porque muitas vezes, eu já fiz isso várias vezes, a gente tem um convívio social, eu chego numa roda, ou as pessoas estão falando mal de alguém, ou elas estão falando coisas que não agregam. Eu não perco meu tempo. Falando besteira, né? Asneira, né? Então, para a gente que tem e quer vencer na vida, eu acho que realmente nós temos que ter um ambiente, eu chamo, né? Ambiente controlado. É aquele ambiente que realmente vai trazer coisa boa e vai te ajudar a prosperar como pessoa e como profissional. Na nossa família, dos cinco irmãos, como é o caso seu também, eu conheci seu pai e sua mãe. Seu pai era muito enérgico, falou muito a seu respeito. Não tem como ser diferente da maneira que a gente foi criado, né? Então, assim, da maneira que a gente foi criado, a gente precisa fazer essa corrente da sequência, porque se a gente não seguir a filosofia de vida dos nossos pais, dos pais que são exemplos, Isso. a gente tropeça lá na frente. Então, a ideia é justamente essa, né? Seguir a filosofia. E, às vezes, as pessoas que estão nos ouvindo podem, talvez, ir de encontro com o que eu estou falando, ou talvez não concordar com o que eu estou falando, mas esse é um pensamento meu. Sou um cara muito verdadeiro nessa parte aí. Você vai ouvir falar todo o tempo. Essa é a minha retórica. Tem que ter uma filosofia, tem que seguir a filosofia de vida das pessoas de bem, que é a sua família. Aí, por consequência, tudo acontece favorável a você. Do contrário, vai dar errado. Tio Juvino, nós estamos aqui batendo esse papo extremamente proveitoso, né? E queria que o senhor deixasse uma mensagem para a gente finalizar muito bem esse nosso bate-papo. Primeiro, o que o senhor deixa de mensagem da sua história, que é uma história de sucesso? E segundo, se o senhor fosse destacar uma das suas qualidades como empresário, qual que o senhor destacaria? Olha, primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez, né? O recado que eu deixo é aquilo que eu falo, assim, a gente precisa
trabalhar com muita honestidade, ser pessoas que agregam na vida das outras pessoas, ajudar o máximo de pessoas possível sem esperar um retorno, perder a razão, mesmo estando com a razão, para evitar uma confusão. Isso. E o que mais marca, do meu ponto de vista, a minha pessoa, é a determinação. Eu acho que as pessoas têm que estudar, os jovens têm que estudar hoje, têm que estudar que o estudo seria um algo a mais. Mas muitas vezes, o cara que batalha vence o inteligente. O cara que batalha vence o mais esperto. Esse é o que eu quero deixar o recado. Batalhe. Faça o seu melhor. Por consequência, você vai colher os frutos e você vai prosperar na sua vida. Tio Juvino, muito obrigado. Muito prazeroso estar aqui conversando com quem faz a diferença na família, faz a diferença como empresário, como meu tio, que eu aprendo muito e tenho o prazer de ter próximo para tirar dúvida e conhecer mais profundamente esse lado, essa história de quem fez muita diferença. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, cara. Sempre. Parabéns e obrigado por salvar vidas. Você é um cara do bem. Muito obrigado. Estamos finalizando mais esse episódio do podcast Homens de Sucesso. Com certeza, quem tiver a oportunidade de ver esse bate-papo extremamente construtivo que eu tive aqui com o tio Juvino, um dos empresários extremamente bem-sucedidos do nosso estado e com uma história que, com certeza, você vai tirar várias mensagens para daqui a pouco você estar sentado nessa mesa, no podcast Homens de Sucesso. Um grande abraço a todos.